Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 20 de abril de 2026. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec, né? Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 10 da Lei de Liberdade. Hoje nós vamos começar com um item chamado Liberdade de Pensar. É, é bastante interessante, né? Esse tema, o que nós vamos estudar hoje. Vocês estão me ouvindo bem, né? Está todo mundo me ouvindo bem? Ótimo. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer aqui a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, todas as bênçãos que nós temos recebido. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, nos dê ombros fortes, nos ajude na nossa caminhada, para que a gente possa se manter firme, para que a gente possa realmente realizar as nossas tarefas, cumprir, né, com as nossas missões, que cada um de nós, né, nós temos a nossa missão, nós temos as nossas responsabilidades. Então, que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça, nos dê ombros fortes, mas vamos sempre pedir por aqueles nossos irmãos, né, menos felizes, aqueles que estão passando por momentos difíceis, que eles possam, com a ajuda do Pai, encontrar o caminho do bem, o caminho da luz, né, que eles possam ser consolados, esclarecidos e que cada um desses irmãos possa retomar o caminho do Evangelho, porque esse é o caminho que nos ilumina e que nos faz avançar. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido e te pedimos que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos falar aqui de liberdade de pensar. Muito em moda, né, esse tema, não é? Nós estamos vivenciando uma época, né, que a gente tem falado muito de liberdade de pensar, liberdade de falar, liberdade de consciência. São temas que nós temos discutido muito nos dias atuais, né? Principalmente nesse período que aqui no Brasil se aproximam de novas eleições, né? Então a gente tem visto muito esse tipo de discussão. Liberdade, né? As pessoas gritando por liberdade. E aqui Kardec, na questão 833, que trata da liberdade de pensar, ele faz a seguinte pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Olha só, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento, que não passe por nenhum constrangimento, né? E pela qual goze o homem de liberdade, de absoluta liberdade. E os espíritos respondem assim: no pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, porque não há como pôr-lhe peias, quer dizer, não há como lhe pôr freio. Realmente, no meu pensamento, eu tenho toda a liberdade do mundo, né? Eu posso pensar o que eu quiser. E ninguém no mundo pode dizer assim: Rose, você está proibida de pensar isso. Não. Ninguém pode botar uma barreira no meu pensamento. O meu pensamento é aqui dentro, né? Na minha mente. Então, ninguém pode me impedir de pensar e de me impedir de pensar o que eu quiser, tá? Agora ele diz assim, os espíritos dizem assim, pode-se deter o voo, não aniquilá-lo. Então as pessoas podem até deter o homem, né, impedir o homem de fazer coisas, de concretizar o seu pensamento.
né? Mas não pode aniquilar o pensamento. Porque às vezes você pensa, eu quero fazer uma coisa, quero muito fazer, mas alguém pode chegar e te impedir de fazer alguma coisa, né? Então você pensa uma coisa, você quer colocar aquilo em prática, mas alguém pode impedir você de colocar em prática aquilo que você pensou. Isso pode. Então, cara, eu quero fazer uma pirâmide. Eu pensei aqui e decidi fazer a pirâmide. Alguém pode impedir. Não, você não vai fazer a pirâmide. E você não fará a pirâmide. Mas ninguém pode, né? Como ele diz aqui, pode-se lhe deter o voo. Quer dizer, impedir que você faça alguma coisa, mas não aniquilá-lo. Ninguém vai proibir você de continuar pensando em fazer uma pirâmide. Isso você pode continuar pensando, tá? Aí aqui, esse livro aqui é um livro que eu gosto muito, Labirintos da Alma. O nome do autor é Amerce Espada Borges, né? É uma mulher. Ela assina assim, Amerce Espada Borges. É uma autora, Labirintos da Alma. E nessa questão aqui, sobre essa liberdade para pensar, no capítulo 6 ela vai trazer para a gente algumas considerações sobre esse pensamento nosso. Porque pensamento demanda responsabilidade também, né? Somente pensamento, querer colocar em prática, porque às vezes você diz assim, não, eu posso pensar o que eu quiser, posso do jeito que eu quiser, mas a gente não pode esquecer que nós somos espíritos. Não quer dizer que por eu estar pensando, ninguém saiba o que eu estou pensando. Não é verdade? Eu posso pensar o que eu quiser, mas eu não posso esquecer. Meu pensamento pode ser visto, pode ser percebido. Então, ela vai falar sobre isso aqui. Ela vai dizer assim: para conhecer os fenômenos intrincados, quer dizer, complicados, da simples influência espiritual, até a chegar a uma obsessão, porque às vezes, é, no livro dos Espíritos, na questão, se eu não me engano, é a 459, os espíritos perguntam assim, deixa eu abrir aqui, 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Então, isso já demonstra o quê? Que meu pensamento não é tão secreto assim, não é? Então, a pergunta influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí, o que que os espíritos dizem? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aí ela vai dizer assim, olha, ela diz, para a gente conhecer os fenômenos intrincados, quer dizer, complicados, da simples influência espiritual. Então, os espíritos, às vezes, fazem apenas uma simples influência espiritual. Até chegar, outros fazem provocam em nós uma obsessão acirrada, né? Então, de repente, uma pessoa pode sofrer apenas uma obsessão simples, que é uma simples influência espiritual, outros podem sofrer o quê? Um processo obsessivo grave. São duas coisas diferentes, né? E nessas duas os espíritos estão envolvidos. Então, ela diz, para conhecer os fenômenos intrincados, a simples influência espiritual, a mais acirrada obsessão, é necessário que a gente conheça os mecanismos de atuação do pensamento e sua influência sobre o ser humano. Então, para que você conheça sobre obsessão simples, fascinação, possessão, subjugação, é preciso a gente conhecer como é que acontece a atuação desse pensamento, a sua influência sobre o ser humano, quer dizer, a atuação do pensamento dos espíritos e sobre sua influência sobre o ser humano. Esses mecanismos são hoje conhecidos,
graças às pesquisas e observações de Allan Kardec, sob a égide de espíritos de escola. Então, hoje nós conhecemos como é que esse processo acontece, como é que os espíritos influem em nosso pensamento. Porque, como Kardec perguntou, né, aqui, se nós temos essa liberdade de pensar, e os espíritos dizem que nós gozamos de total e ilimitada liberdade de pensar, tá? Que eles podem até impedir que a gente concretize o que a gente pensou, mas não podem impedir que você continue pensando. E aqui ela vai falar sobre como isso vai acontecer, como é essa influência dos espíritos, como está na questão 459. Como é que esses espíritos vão atuar? Então, aqui, ela vai trazer para a gente uma coisa que a gente já conhece, dentro da doutrina espírita, tá? Dentro da doutrina espírita. Vocês não, eu vou ler, mas vocês não precisam pegar, não, tá? Ela trouxe aqui um trecho da Gênese de Allan Kardec, vocês podem só anotar aí. A Gênese, do lado aí da questão 833, a Gênese, capítulo 14, itens 14 e 15. Mas aqui vamos começar com o item 14. Então, eu trouxe aqui uns pedacinhos, tá? Do item 14, que diz assim: a relação pensamento e fluidos é assim desvendada. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando, como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que representam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, doutras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta da atmosfera. Isso é o item 14 do livro A Gênese. Agora vamos ler um trecho do item 15. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, o pensamento atua sobre os fluidos, como o som sobre o ar. Ele nos traz os pensamentos, como o ar traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam, sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Há mais, criando imagens fluídicas, o pensamento, olha só, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, ela trouxe aqui o que Kardec já fala sobre isso, de como essa influência acontece. Está na Gênesis, capítulo 14, item 14 e 15. Aí, a autora do livro diz assim: é incrível. Teria o leitor imaginado que toda gama de pensamento, dos mais fúteis aos mais elaborados, estaria disponibilizada em uma tela fluídica para os invisíveis interessados? Olha só, tudo que a gente pensa, pela explicação de Allan Kardec, fica gravado numa tela fluídica à disposição dos espíritos desencarnados que estiverem interessados. Daí que, como disse Kardec da questão 833 e 834, o pensamento é livre. O pensamento
é livre, mas e ninguém pode impedir, né, o nosso pensar. Ninguém pode impedir o nosso pensar. Mas a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa. Entendeu? Por isso que ele pergunta assim: se o homem goza de toda a liberdade de pensamento. Eles dizem sim, nós gozamos de toda a liberdade de pensamento. Porque não há como você impedir alguém de pensar. E que alguém pode até impedir que você concretize o seu pensamento. Mas não pode botar limite aí. Mas, em contrapartida, tudo que você pensa fica gravado, tá, numa tela fluídica. E todos os espíritos têm acesso a ele. Depois ela continua. É verdade que nem todos se interessariam por tudo. Claro, vocês não vão se interessar por tudo que a gente pensa. Tem coisas que são banalidades. De acordo com a lei da afinidade, semelhante atrai semelhante. E aos moldes do leitor encarnado, que adere, aprova, analisa, critica, condena ou absolve a obra que lê, os espíritos também agem à sua semelhança. Então, de repente, você pega um livro para ler, o que você olha? Lendo esse livro, você diz assim: ah, isso aqui não me interessa, isso aqui é bobagem, deixa para lá. Ah, não, isso aqui é importante. Nossa, isso aqui é. Então, da mesma maneira que nós selecionamos, analisamos, aprovamos, criticamos ou condenamos alguma coisa que você lê numa obra, assim os espíritos fazem com o nosso pensamento, né? Fala, Alberto. O seu livro de espírito é isso. Mas se quiser estudar. Você já em outros estudos, eu me lembro que você já comentou, né, que você agora, através da leitura que você fez, que tudo fica registrado num painel. E aí, o nosso pensamento ele tem uma energia, ele tem uma onda curta, onda longa, né? Isso, É uma frequência do nosso pensamento. E essa frequência, de acordo com a característica dessa frequência, dessas ondas, ela tem um magnetismo. E aí, por isso, a sintonia se dá por essa onda produzir um magnetismo X ou Y. Diferentes tipos de magnetismo vamos atrair sintonias diferentes. exatamente. Por isso que a Merce Espada, que é autora dessa obra Labirintos da Alma, ela diz: de acordo com a lei da afinidade, semelhante atrai semelhante, não é? De acordo com a lei de afinidade, semelhante atrai semelhante. Daí a gente precisa saber. Nós temos que parar para pensar quem são as companhias que eu desejo. É a grande pergunta. Porque é você que elege as companhias. Não são as companhias que te procuram. Nós é que atraímos aqueles que vão ficar à nossa volta, com o pensamento que eu libero. Essa é a questão. Que às vezes a gente diz assim: nossa, esses espíritos vivem me perturbando, não é assim? Meu Deus! Mas por quê? Porque você sinalizou para eles. Eles vêm. Então somos nós, né, que atraímos esses espíritos para ficar conosco. Vamos dar uma lida agora na questão 834 de O Livro dos Espíritos. Olha a pergunta de Kardec. É responsável o homem pelos seus pensamentos? É isso que a gente está falando. A pergunta dele. É responsável o homem pelos seus pensamentos? E os espíritos dizem: perante Deus é. Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo. Quer dizer, somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça.
Então, nós temos aí os nossos pensamentos. Podemos atrair pessoas interessantes ou não, mas só Deus, que conhece tudo, né? Conhece o indivíduo completo, pode condenar ou absolver segundo a justiça divina. Porque às vezes a gente resolve condenar, criticar alguém, mas a gente não tem esse direito, né? E aqui a Mercy Espada, ela vai também fazer uma consideração sobre essa resposta aos 134, que é a resposta dos espíritos. Perante Deus é. Então, é responsável pelo seu pensamento? Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. E ela vai dizer assim: sendo o homem responsável pelo que pensa, baseado na resposta do livro dos Espíritos, 135, que diz que perante Deus é o homem responsável pelo seu pensamento. E ela ratifica isso. Sendo o homem responsável pelo que pensa, naturalmente, somente ele poderá traçar um código de censura, a fim de não se comprometer com as sagradas leis. Então, se nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, cabe a nós, não a Deus, porque nós temos o livre-arbítrio. Estabelecer um código de censura nos nossos pensamentos, a fim de não se comprometer com as sagradas leis. Porque Deus é que vai condenar, entre aspas, essa palavra condenar, né? Ou absolver, segundo a sua justiça, os nossos atos. Então, ela diz aqui, né? Cabe a nós fazermos esse código de censura. Fala, Alberto. Esse código de censura é o que a gente poderia dizer de vigiar. É o vigiar e orai. Exatamente. É o vigiar e Pensou uma coisa que não é elevada, ora e se sintoniza com o alto sim, e mantém a vibração elevada. Caiu a vibração, ora, e vai ó, vigiando o pensamento, né? exatamente. Porque nós já sabemos o que é um bom pensamento e o que não é. Nós já não sabemos disso? Claro que nós sabemos. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 620 do livro dos... A nossa consciência. Fala, Alberto. Eu quis apagar a mão aí, acabei Ah, tá, tá. clicando. Então, a nossa consciência, quem aqui não sabe o que é certo, o que é errado? A gente pode até gostar, eu gosto de falar isso. Você pode saber que não é bom, mas como você gosta daquilo, você continua repetindo o equívoco, mas sabendo que é um equívoco. Porque a gente já sabe o que é certo, o que é errado. No basicão, a gente já sabe. Não é estar lá dos 10 mandamentos. Não cometer adultério, não roubar, não matar, não meter o malho na vida dos outros. Não é assim? A gente sabe. A gente sabe. Jesus falou: não desejar para o outro que você não quer para você. Você sabe. Então, se nós já sabemos o que não é bom, o que não é adequado para nós, também não pode ser adequado para o outro. Se eu já sei que o que eu não quero para mim, ora, o outro também não vai querer para ele. Então, cabe a cada um de nós, ela diz aqui, traçar um código de censura, a fim de não se comprometer com as sagradas leis. Porque quando eu ajo contra a lei de Deus, existirão consequências. É claro, a gente também não sabe disso. Jesus falou: a cada um segundo as suas obras. Toda ação tem uma reação. Todo ato tem uma consequência. Você quer falar de novo, Alberto? Porque às vezes nas nossas orações a gente até pede, né, que Deus nos fortaleça para que a gente possa superar nossas más inclinações, más tendências,
maus Eu não nos hábitos e deixeis da vícios, porque nós tentação. ainda somos imperfeitos, Sim, temos tudo isso. Então a gente tem que estar atento, porque às vezes as nossas más inclinações é pensamentos assim de indevido. A exato. nossa má inclinação às vezes não é nem um movimento de fazer algo, roubar, não é isso. Às vezes a nossa má inclinação é um pensamento indevido que a gente é acostumado a ter, E a né? gente sabe, né, que está lá no Evangelho, basta você pensar e você já cometeu adultério. Jesus não fala isso? Ele fala. Não é preciso que você adultere. Basta você pensar em cometer adultério e você já está errando. E manter esse pensamento que você sabe que é errado. Por isso, Rose, que eu gosto muito lá no Sede Perfeitos, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item o dever, que o dever é aquele estado moral que você tem a vigilância do dever moral a exercer. Ninguém sabe se você cumpre ou não com o teu dever moral, mas a tua consciência sabe e te acusa. Tanto é que Exatamente. ela no dever ela diz, né? Eu gosto muito no dever moral, não sei qual é o espírito que nos traz esse. Eu peguei aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No Eu, iniciozinho é muito interessante, que eu- aí diz que é uma coisa pessoal, ninguém sabe se você faz ou não faz. exatamente. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É você com você mesmo. Você com a sua consciência. Você com a sua consciência. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Ó, é o capítulo 12, 17, item 7, o dever. Deixa eu pegar aqui, capítulo 17, item 7. O dever, ele diz, né, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Primeiro, então, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros, mas primeiro para com você. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem, né? Então, ele fala que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Primeiro, porque olha o que ela diz aqui, né? Ela diz aqui: por que isso? Para que você não se comprometa com as sagradas leis. Né? Então, o dever, a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, para que você não venha se comprometer. Agora, Rose, lê o iniciozinho aí do segundo parágrafo. Ele diz: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante do sofisma da paixão. Fielmente observado o dever do coração, eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Como determinar esse meu dever com exatidão? É uma pergunta. Aí vem a resposta. Onde começa ele? Onde começa esse dever? O dever principia sempre para cada um de vós, quer dizer, para cada um de nós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba do limite que não desejais ninguém, transponha com relação a vós. Não façais ao outro o que não gostaria que fizessem, resumindo o que está aqui. É aí que ele começa e é aí que ele termina. Porque quando você não cumpre com esse dever, você vai o quê? Como ela disse aqui, se comprometer com as sagradas leis. E aí ela continua. Mais ainda, que não se tornem públicas aos espíritos bisbilhoteiros as suas
mazelas morais. Então, sendo o homem responsável pelo que pensa, naturalmente, somente ele, esse homem, poderá traçar um código de censura a fim de não se comprometer com as sagradas leis. Mais ainda, ele impõe esse código de censura a ele para que não se tornem públicas aos espíritos bisbilhoteiros as suas mazelas morais. Lembra que lá na Gênese falou que fica tudo gravado numa tela fluídica? Se você não presta atenção no que pensa, suas mazelas morais ficam expostas para os espíritos bisbilhoteiros saberem da sua vida. E ela vai dizer aqui: atuando esses fluidos sobre o perispírito, isso está no livro, ainda, a Gênese, capítulo 14, item 18. Kardec escreve lá: atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, o perispírito, a seu turno, reage sobre o organismo material, sobre o nosso corpo, com o que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Quer dizer, os fluidos reagem sobre o perispírito e o perispírito reage sobre o corpo. Se os fluidos forem bons, o seu perispírito vai ficar envolvido por bons fluidos e seu corpo vai sentir uma impressão salutar. Agora, se esses fluidos forem maus, a impressão é penosa para nós. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas, não é outra coisa de certas enfermidades. Então, se você está sempre em contato com esses maus pensamentos, os fluidos que vão reagir sobre o seu perispírito poderão, com o tempo, afetar o seu corpo físico, porque o perispírito vai estar em união molecular com o corpo físico. E aí ela diz assim: a vontade, que potencial imenso a dirigir os seres. Querer, desejar, idealizar, mentalizar, pensar. São forças poderosas que, sob controle da razão e equilíbrio da emoção, conduzirão o homem ao ápice do progresso. Todavia, sem rédeas, como um cavalo solto, lançá-lo pelos labirintos da degradação e da dor. Então, ela está falando da nossa potência, dessa maravilhosa potência, uma das grandes potências da alma, que é a vontade, né? Então, ela diz: a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Não, antes ela falou: que potencial imenso a dirigir os seres. Querer, desejar, idealizar, mentalizar, pensar, são forças poderosas que, sob o controle da razão, são forças poderosas. Querer, desejar, idealizar, mentalizar, pensar. Essas forças, se você estiver sob controle, querer, desejar, idealizar, mentalizar, pensar. Forças poderosas que, se estiverem sob controle da nossa razão, é o cavalinho que você vai ali, ó, trotando, segurando as rédeas, cavalgando bem legal, sem deixar ele disparar, né? Conduzirão o homem sob controle da razão e da emoção. São os dois. Sob controle da razão e da emoção. Conduzirão o homem ao ápice do progresso. Agora, se não tivesse o controle da razão e a emoção desbaratada, poderão levar esse homem à degradação e da dor. É o caso que você vê por aí. A pessoa que mata e depois bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Não colocou a razão na coisa, a emoção estava toda desbaratada, depois é que vai dizer: olha, o que é que eu fiz? Desgraçou a sua vida. Aí ela traz aqui também um trecho do livro de Leon Denis, Depois da Morte. Está na quarta parte do capítulo 32, onde Leon Denis diz assim: a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Ele diz que a vontade, né,
é a essência da sua personalidade. Porque tem pessoas que têm uma vontade forte, né? Tem outras que eu estou com vontade, mas pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo, e acabou. Ah, deixa para lá, porque pode dar errado. Não é isso? Não tem pessoas assim? Que deixam as coisas passarem, porque, né? Ah, isso pensar cansa. Então, ele diz aqui: a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência. E pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Seu poder, o poder da vontade, sobre os fluidos, é acrescido pela elevação do espírito. No meio terrestre, seus efeitos sobre a matéria são limitados, porque o homem se ignora e não sabe utilizar-se das forças que estão em si. Nós não sabemos, muitas vezes nós não acreditamos na capacidade que nós possuímos. Gente, nós somos espíritos imortais. Se a gente parar para avaliar com profundidade o que é ser um espírito imortal, é algo fantástico. Fantástico. Mas a gente não para meditar sobre isso, né? Aí ele diz aqui: porém, nos mundos mais adiantados, palavras de Leon Denis, o ser humano que já tem aprendido a querer, então ele fala que o ser humano que já aprendeu a querer impera sobre a natureza inteira, dirige facilmente os fluidos, produz fenômenos, metamorfoses que vão até o prodígio. Quer dizer, é o famoso opera milagre, não é? É o famoso que o povo diz, fala, Alberto. Rose, tive acesso a um livro chamado Você é um Placebo. Placebo todo mundo deve, não sei, mas eu vou resumir. Nos testes de laboratório, para saber se um remédio é bom ou não, um grupo de pessoas que estão passando pelo teste do remédio recebe o princípio ativo verdadeiro. E o outro grupo recebe uma farinha. E aí vão ver se o efeito, quem recebeu a farinha e quem recebeu o princípio verdadeiro, vai funcionar. Então, o placebo, quem está recebendo, está achando que está recebendo um remédio verdadeiro, mas é um placebo. E aí, nesse livro, diz que a gente pode moldar, porque tem pessoas que se curam com placebo, porque ela acreditou que o remédio é verdadeiro e que está fazendo efeito nela. E ela está Exatamente. recebendo farinha. E E aí mais ela se cura. a força do pensamento A dela. força do pensamento. Então, nesse livro, conta a história de um atleta de triatlon que ele veio correndo na competição, um carro bate nele, ele se acidenta em alta velocidade de bicicleta no triatlon e quebra a coluna dele, ele fica paralisado. Só que a vontade dele de se curar era tão grande que ele começou a mentalizar a cura dele. E ele conseguiu reconstruir. Isso é verídico, foi comprovado. É a Ele ação da, com a vontade dele, ele reconstruiu a vértebra dele. é a tua vontade agindo sobre a matéria, sobre as células. Porque você comanda toda esse castelo de princípios inteligentes. Para as células, você é Deus. Deus com letra minúscula. Você é E Deus. aí, num determinado capítulo, diz, né, já por uma fase mais aprofundada do livro, que você pode influenciar teu DNA através da tua vontade, do teu pensamento construtivo. Exatamente. Você mentaliza, cria aquela imaginação da construção daquela energia em você, baseada na energia de Deus e tal, e você então direciona o teu DNA. Então você Ah, pode superar um câncer, você pode superar muitas doenças consigo mesmo. tem um livro, tem dois livros. Quem conhece aqui o Leon Denis conhece Luzia Matias. Luzia Matias é uma médica que teve câncer.
se eu não me engano, foi câncer da mama. Ela depois escreveu 2 livros, O Pensamento e A Vontade. Quem quiser, procura lá, do Leon Denis, o livro. O Pensamento e a Vontade, acho que tem outro, mas eu não lembro. Eu lembro desses 2, O Pensamento e a Vontade. E ela, quando descobriu a doença, ela ficou logo aquele impacto, ela sendo médica, né, aquele impacto. Mas ela é espírita, trabalhadora, hoje palestrante, né, do Leon Denis, isso já tem muitos anos. E ela deu esse depoimento no CEOI, em várias palestras que ela fez do CEOI. Então, ela começou a fazer esse trabalho. Ela dizia, eu conversava com as minhas células. Então, ela conversava com as células. E ela conseguiu curar o câncer dela. Porque é lógico que se tiver uma outra razão, né? Mas mesmo assim, mesmo que você não consiga a cura total, você pode conseguir o quê? Tempo a mais de vida, uma situação menos dolorosa da doença, entendeu? Tudo isso. A tua vontade, o nosso poder é grande. É que a gente não acredita. Por isso que Leon Denis diz aqui que nos mundos mais evoluídos, o ser humano que já tem aprendido a querer. Então, isso aqui, quem quiser depois, procura o livro Depois da Morte, de Leon Denis, na 4ª parte do capítulo 32. Quem quiser anotar aí, 4ª parte, capítulo 32, livro Depois da Morte. Ela diz aqui, o ser humano que já tem aprendido a querer. Então, o querer é um aprendizado. Você tem que aprender a querer. Então, ele diz: o ser humano que já tem aprendido a querer, inteira sobre a natureza inteira. Porque o espírito é o elemento mais importante da natureza. Então, ele impera sobre a natureza inteira, dirige facilmente os fluidos, produz fenômenos, metamorfoses, quer dizer, transformações que vão até o prodígio, entendeu? A Ana foi pegar o livro, né? 4ª parte, capítulo 32, Ana. Então, ele mostra, o homem pode tudo. Basta aprender a querer. Colocar em ação a grande potência da alma, que é a vontade. E depois ela continua aqui. A vontade, agora não é Marlene Denis, é a Merce Espada. Ela diz: a vontade manipula os pensamentos. Foi o que o Leon Denis falou. A vontade manipula os pensamentos, que, por sua vez, controla os fluidos. Então, a vontade manipula os pensamentos e os pensamentos controlam os fluidos, alteram-lhe as propriedades, seja para o bem, seja para o mal. Inevitável, pois, mantê-la sob vigilância. Manter quem? A vontade, sob vigilância, para que não impere soberana sobre a razão. Porque a gente também tem que tomar cuidado, para que a nossa vontade não impere soberana sobre a razão. Por quê? Porque a emoção tem que fazer parte do negócio. Tá? Em momentos de invigilância, quando a vontade se sobrepõe à razão, o indivíduo perde as rédeas. Quando a vontade se sobrepõe à razão, o indivíduo perde as rédeas do bom senso, da responsabilidade, do equilíbrio. Cabe à razão retomar as rédeas para que se preserve o autodomínio, bem como o controle da situação. Aí ela diz: a pessoa em equilíbrio mantém as forças e supera com coragem as situações inesperadas e aflitivas em que se vê envolvida, tais como moléstias físicas, dor moral, sentimento de perda.
traição, pânico, tristeza, compulsão, revolta, desespero, angústia e insegurança, paixão desvairada, exaltação, cólera e outros vírus, entre aspas, que invadem e poluem o espaço mental. Amenizam-se as mazelas da vida quando se harmonizam vontade e razão, ante o poder moral do amor, da fé, renúncia e do perdão. Olha que coisa espetacular, né? Coisa fantástica. Nós somos espíritos imortais. Agora nós vamos entrar no Livro dos Espíritos, na questão 835, liberdade de consciência. Kardec pergunta: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Então, ele quer saber se a liberdade de consciência é uma consequência do pensar. A consciência é o pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, a consciência é um pensamento íntimo que nos pertence, como todos os outros pensamentos. Cada um tem a sua consciência, né? Cada um tem a sua consciência. 836. Tem o homem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? De tentar, né, atrapalhar essa liberdade de consciência? Os espíritos vão dizer: falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Então, você não pode ter esse direito. Você não tem esse direito. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, nós não temos a nossa Constituição, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então, nós não podemos ter o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência. Tá? Só a Deus cabe julgar a consciência de cada um. E o Nós, que a gente mais tem por aí é isso, né? Né? por isso que eu falei quando começou esse A estudo. interferência na consciência alheia. Exatamente. Por isso que eu falei quando comecei esse estudo que esse tema era atualíssimo. Esse tema é atual. Aí ele vai falar que nós podemos regular as relações de homem para homem. Nós não temos aí a Constituição? Os homens podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Agora, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Aí são as leis divinas. As leis divinas. 837. Que é. Rose, Oi, fale. que lindo, né, esse assunto, né? Muito maravilhoso, né? Nossa, Maravilhoso. nossa. 837. Que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Os embaraços resultam nisso. Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar. Quando você quer controlar, né, a liberdade de consciência das pessoas, você quer o quê? Constranger os homens, quer dizer, obrigar os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar. Fazê-los hipócritas. É o que a gente vê, gente. Você diz assim: vamos juntos, irmãos, quebrar tudo. Você pensa, isso é errado. Mas ele me prometeu um negócio que é legal. Eu sei que é errado, mas como ele prometeu para mim vantagens, eu vou o quê? Fazer algo que eu sei que a minha consciência diz para eu não fazer, para tentar conseguir algo bom. Aí não dá certo. Aí o que aconteceu essa semana? Eu vi lá no Facebook. Polícia Federal bateu naquele horário que todo mundo sabe que ela bate. 5 horas da manhã, na porta de alguém, e o cara foi embora, foi preso chorando. Mas, né? Eu só queria ser a liberdade para o nosso país. Mas quebrando tudo que pertence ao povo, não é? O bem público pertence a
todos. Então, quando você vai para um lugar arrebentar com as coisas que pertencem para você, pertencem a mim, alegando que você quer mudar o mundo, opa, tem problema aí. Porque alguém prometeu para você o paraíso. Você, a sua consciência diz o quê? Não faça isso, está errado. Não é? Porque existe uma lei que regula as relações de homem para homem. Se você infringir essa lei, você vai ter que pagar. Mas alguém me prometeu que podia infringir a lei e que não ia dar problema nenhum. Mas eu sei que dá. Mas o outro prometeu. Aí eu, sabendo que é errado, mas eu vou fazer, é o que ele diz: você é um hipócrita. Porque você sabia que não devia fazer aquilo. E você fez. Até hoje eu sofro quando eu vejo aquele homem jogar fora, jogar no chão aquele relógio de 1500 e qualquer coisa. Lembra É, aquele relógio? Só tem dor no mundo. Um estava aqui, o outro não sei onde está, lá da Europa. Quando ele pegou aquele relógio, jogou no chão, eu quase, toda vez que eu vejo aquela cena, eu quase me desmancho toda. Eu digo, como? Aquilo é uma obra de arte. E aquela obra de arte pertence a todos os brasileiros. Então ele quebrou o meu relógio, quebrou o seu relógio, quebrou o relógio da Ana Constantino. E aquele homem não sabia que aquele relógio era uma obra de arte. E mesmo que ele não tinha o direito de quebrar aquele relógio, porque o relógio não pertencia a ele, era uma peça, é um bem público. um bem público. Quem não sabe o que é bem público? Alguém vai na rua ver passar o carro da polícia? Ah, vou jogar pedra no carro da polícia. Ora, ele não sabe que vai dar problema para ele, não é? Aquela é uma obra de arte, pertence a todos. E claro que a lei vai alcançá-lo. E ele vai ter que se reajustar perante a lei. Aquilo é um crime. Ou alguém acha que não era um crime. Não tinha problema. Rasgar aquela obra, era de Di Cavalcanti, né? Poxa, Foi nossa, furada. aquilo também me doeu aí. Não é? Alguém não sabe que aquilo é um bem público. Aquilo é uma Não é? preciosidade, aquilo. Então, quando a Polícia Federal bate 5 horas da manhã na porta do sujeito e o leva preso porque ele quebrou o bem público, o que você pode dizer para ele? Deixa para lá? Não. Jesus já falou. A cada um segundo as suas obras. Aí o outro vai dizer, ah, mas teve coisa pior. Não importa. Jesus, não importa se você roubou um pão ou uma BMW. Nos dois casos, você infringiu a lei. Agora, a justiça vai te dar uma pena em acordo com o ato que você Com a cometeu, gravidade do teu com a ato. gravidade do teu ato. Agora, Rosa, os grandes líderes, né, mal intencionados, eles conhecem a técnica da manipulação das massas e é Sim, onde manipulam a consciência geral. isso. Então, ele diz aqui, né, na questão, nós estamos na 837, né? Que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência. Constranger os homens a obedecerem em desacordo com o seu modo de pensar. Então, você vai fazer algo que você sabe que está errado, mas você vai fazer. Isso é tornar os homens hipócritas, porque ele está fazendo algo que ele sabe que não deve fazer. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Uma verdadeira civilização, uma civilização que tem alcançado um certo progresso, ela tem que ter liberdade de consciência. E nós precisamos respeitar o pensar do outro. 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Aí os espíritos dizem: toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem.
Então, olha, Kardec perguntou: será respeitável toda e qualquer crença, ainda mesmo que ela seja falsa? Eu devo respeitar uma crença, mesmo sabendo que ela é falsa e que pode prejudicar as outras pessoas? Eles vão dizer: uma crença é respeitável quando ela é sincera e leva ao bem-estar das pessoas. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Ora, vamos voltar à nossa situação atual. Não vamos personalizar, vamos falar do tema. Nós temos aí, o Brasil sempre foi o país que foi é, destaque na área da vacinação, não foi? Sempre foi. Um país destaque na área da vacinação. Vacina para infantil, de todos os modos, vacina da gripe, vacina disso, vacina de tudo. Hoje, questiona-se a vacinação. Como? E por causa disso, durante a pandemia, que não é uma epidemia, né? Uma pandemia, porque foi mundial, milhares de pessoas morreram, porque, olha a questão de 37, tiveram suas mentes desvirtuadas para acreditar que a vacina era um mal. Eu mesmo conheci pessoas que tiveram familiares que morreram porque não quiseram tomar vacina, porque a vacina ia virar jacaré, ia virar qualquer outra coisa. Se você. Aí tem gente assim, mas teve gente que teve uma reação ruim da vacina. Mas analisa a quantidade de pessoas que isso aconteceu. Foi pequeno em relação à maioria dos que se salvaram. Qualquer coisa pode te dar uma reação. Às vezes o médico diz: olha, você, para se tratar aqui, vai ter que tomar um remédio, a medicação X. Aquela medicação pode, de repente, dar uma reação ruim para você. Eu mesmo tenho, vocês sabem que eu sou hipertensa. Então, quando eu comecei a usar remédios para hipertensão, eu fui lá, comecei a tomar o primeiro. Com 6 meses que eu estava tomando o remédio, comecei a ter problemas. Problema de inchar, ficava com os pés inchados. Aí voltava a médica, ela dizia: ih, esse remédio, ó, você está tendo reação, não pode mais tomar esse remédio, senão vai dar problema grave. Vamos trocar. Aí trocava o remédio de pressão. Aí ficava tomando remédio 1 ano. Daqui a pouco, eu cheguei a fazer quadro de bronquite asmática, por causa de remédio de pressão. Sabe que você está deitado e sentir que tá miando que nem gato? Porque a minha família tem bronquite. Meu pai, mas eu, minha irmã e meu irmão nunca tivemos bronquite. Falei: meu Deus do céu, será que eu agora, aos 40 e poucos anos, eu estou com bronquite? Poderia acontecer, meu pai tinha bronquite asmática, né? Aí eu fui para o médico. Ela examinou e disse: não, Rose, é reação do remédio da pressão. Esse remédio de pressão está fazendo você quadro de bronquite asmática. Vamos parar, vamos trocar, senão você vai ficar com bronquite asmática. Eu troquei, já troquei uns 4 ou 5 vezes. Hoje, eu tenho uma medicação que até então não faz quadro que possa me trazer problema. Então, qualquer medicação. Vocês já leram bula de remédio? Tá lá, contraindicações, reações adversas. Não é assim? Se você é bom, nem lê bula de remédio, porque todas elas trazem contraindicações, reações adversas. Tem lá, não tem? E isso pode dar coceira, pode dar vômito, pode dar sonolência, pode. Se você for ler, você diz: eu não tomo nada, não tomo remédio. Então, assim como qualquer medicação, a vacina, para algumas pessoas, deu reação adversa. Mas para a grande maioria, não deu. Até hoje tem gente, por exemplo, a Denise. Denise tomou vacina da gripe. Teve reação, ficou 2 dias, 3 dias, cheio de problema.
Tomou a vacina Covid, deu reação. Eu só tive reação, e olha que eu tenho um monte de problema. Hipertensão, problema de tireoide, problema de coração. Eu só tive reação na primeira dose da vacina de Covid. Só. Fiquei uns 3, 4 dias de bolho. Depois, nunca mais. Hoje eu já devo estar, não sei. Eu tomo vacina de Covid 6 meses, que é o que todo idoso deve fazer. Eu tenho 68 anos. Então, todo idoso deve tomar vacina da Covid de 6 em 6 meses. É que os médicos prescrevem. E a vacina da influenza, uma vez no ano, que é na Covid. Inclusive, que é em abril. Inclusive, eu recebi até no meu celular essa semana o aviso.gov.br. Veio lá, do governo. Está na data de você tomar a vacina da influenza. Só que eu já tinha tomado. Mas a Covid, eu tenho que tomar de 6 em 6 meses. Então, eu vou lá, ó, pode dar. Como é que eu posso ser contrária à ciência? Claro que não. Se deu reação, passa aquela reação, vou lá. É assim que tem que ser, gente. Tudo bem, houve problemas, mas não é a maioria. Então, tem gente aí que não está vacinando o filho contra sarampo. Olha a gravidade. Eu tive problema com sarampo, porque quando eu era criança, eu tive sarampo, não havia essas vacinas de hoje. O nosso tratamento de sarampo, sabe qual era? Chá de folha de sabugueiro, que minha mãe me dava, banho com aquele pozinho roxo, que eu esqueci o nome daqui, permanganato, e usar uma fita vermelha do pescoço, que era simpatia. Então, você ficava com a fita vermelha no pescoço, tomava chá de folha de sabugueiro, que era um chá que ajudava a eliminar o vírus, e banho de permanganato. E eu tive um sarampo violento, eu quase morri. Sequelas. Sarampo deixa sequelas. Eu tive minhas sequelas. Audição, eu tenho problema de audição, de ouvido, e o meu problema de coração já foi provado, foi do sarampo, que eu tenho hipertrofia do ventrículo esquerdo. O vírus de sarampo é perigoso. E hoje tem gente aí que não vacina o filho contra o sarampo. E outras vacinas mais. Poliomielite, né? Não estão vacinando. Olha o problema. Então, o que ele diz aqui? A pergunta 838, né? Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Quer dizer, aquela que todo mundo sabe que é falsa? Eles dizem, toda crença só é respeitável quando sincera e conduz à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, toda vez que uma ideologia, uma crença levar para o mal, ela é condenável. 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, quando você esculhamba uma pessoa, faz aquilo tudo contra uma pessoa, porque ele pensa diferente de você, é faltar com a caridade, é atentar contra a liberdade de pensamento. 840. Será? Aí o Kardec continua, né, ali. Ele diz aqui: será atentar contra a liberdade de consciência por óbices, quer dizer, por obstáculos, a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Então, ele diz aqui: será que é atentar contra a liberdade de consciência quando você põe obstáculos a crenças capazes de causar perturbações na sociedade? Ele diz aqui: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Então, se uma crença vier causar problemas, prejuízos para a sociedade, como a gente vê, ele diz: você pode reprimir aquele ato. Se aquele ato vai causar mal à sociedade, você pode reprimir, mas não pode impedir que a pessoa continue com aquela crença.
ela tem o livre-arbítrio dela. Ela pode continuar com aquela crença, mas você pode reprimir os atos para tentar causar menos dano possível. Aí Kardec vai botar uma notinha aqui maravilhosa. Olha a nota de Kardec. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência. Então, quando alguém sai por aí gritando que a vacina causa doença, que a vacina é ruim, que as pessoas não devem tomar vacina, ele diz aqui: você se reprime esse ato, você não está tentando contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral. Pode continuar pensando o que quiser, mas você não pode deixar que alguém continue divulgando uma crença que vai trazer mal à sociedade. Vocês Tem que ser lembram? desmascarada, né? Você lembra, falando de mascarada, você lembra das máscaras? Quantas pessoas que não Justamente. tiravam a máscara do rosto de uma criança? Quantas vidas a máscara salvou? Não é? Milhares. Milhares. Quantas vidas o isolamento, por pior que tenha sido, salvou? Milhares. Já pensou se não tivesse acontecido o isolamento social? Se todo mundo tivesse ido para a rua, continuar frequentando os supermercados, todo mundo trabalhando, as crianças para a escola, como se nada tivesse acontecido? Já imaginou o nível de contaminação? Quantas morreram no Brasil? 700, mais de 700 mil pessoas. E uma boa parte dessas pessoas morreram por falta de vacina. Algumas porque a vacina não veio, outras porque, quando veio, não aceitaram se vacinar. Vocês já imaginaram se não tivesse tido isolamento social? Fala, Joey. Então, mas por causa desse boato aí de vacina não cura, causa doença, as pessoas ainda disseminam isso e tem muita gente que sabe que no passado, inclusive, até administrou vacina nos próprios filhos e que depois acreditou nessa mentira. Exato. E existem doenças que voltaram, porque justamente isso acabou virando uma verdade dentro da cabeça de algumas pessoas, e aí não foram vacinar seus filhos. E aí certas doenças voltaram, que tinham sido O sarampo erradicadas. também. E também aconteceu de muita gente ter tomado a vacina, mas ficou propagando que a vacina fazia mal. Mas que correu para tomar sua Mas vacina. aquelas consequências na saúde, aquilo ali é normal em algumas vacinas. Da pessoa passar mal, da Ah, pessoa ter claro, enjoo, da claro. pessoa ter tonteira, ficar Isso. com o corpo quebrado. Eu, quando tomei aquela vacina da Pfizer contra a Covid, eu também senti dor no corpo. Exatamente. Mas eu não estou dizendo Eu assim, também fiquei muita prostrado. gente que seriam os hipócritas que falou aqui, tomaram vacina escondido, mas ficaram propagando, avisando as pessoas para não tomarem. Mas elas tinham tomado. Né? E aí ele diz aqui, né, o Kardec, reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretam qualquer prejuízo a terceiro não é tentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral. Então, se alguém tiver por aí fazendo alguma coisa que está trazendo prejuízo à coletividade, você tem que reprimir. E isso não é tirar a liberdade de consciência, não. Tá? 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Certamente, aos espíritos vão dizer, certamente que podeis, e até deveis. Mas ele está dizendo, podeis o quê? Podeis aqui, quando ele diz ou,
poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios. Então, poder-se-á o quê? Instruir, chamar a atenção do povo para a verdade. É isso que ele diz. Nós podemos e até devemos esclarecer as pessoas em relação à verdade, tá? Mas ele diz: mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. Seria pior do que a crença daquele a quem desejareis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então, a Kardec pergunta, né? Se a gente deve deixar que essas doutrinas perniciosas continuem funcionando, sendo propagadas, né, com o intuito de que seja liberdade de consciência, ou a gente deve procurar esclarecer, ou se a nossa reação para lutar contra essas doutrinas perniciosas é tentar esclarecer. E ele diz, sim, tentar, nós devemos fazer isso. Tentar esclarecer as pessoas em relação à verdade, mas sem violência. Sem violência. E vamos encerrar aqui com a 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Então, quais são os indícios para a gente entender que uma doutrina realmente ela expressa a verdade? Ele diz: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei do amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. É assim que você vai perceber se uma doutrina é a expressão única da verdade ou não. Essa doutrina será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas, e todo mundo sabe que é o hipócrita, fizer. Isto é, pela prática da lei do amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, toda doutrina que leva à desunião, estabelece uma separação entre os homens, só pode ser falsa e perniciosa. Uma doutrina que prega o preconceito, seja de qualquer um que for, de gênero, de religião, qualquer um que for, de ideologia. Quem segue essa ideologia não presta, é do demônio. Quem segue essa é de Deus. Pregou esse tipo de coisa, já é uma doutrina falsa e perniciosa, né? Porque a boa doutrina é aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas. É aquela que, pela prática da lei do amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação, né? Então, basta olhar qual é a doutrina que prega o amor, a harmonia, o respeito às pessoas. E qual é aquela que prega a desunião e que procura separar as pessoas. Essa é falsa e perniciosa. Está aí. Um tema de 1857, né? Mas que estamos aí, atualíssimo. Mais do que atual. Nossa, Nossa, que é claro para todo mundo. Não, eu acho que ninguém ficou com dúvida sobre o que foi dito aqui, né? Acho que não estabeleceu dúvida para ninguém. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Gente, ô Rose, rapidinho fale, aqui. Ô, fale, Rose, fale. rapidinho aqui. Nessa questão 841, certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-se da brandura. Então a gente deve denunciar, desmascarar aqueles que tentam enganar. E aí, nas redes sociais, na internet, né?
é dita, não, tem que preservar a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão tem limite. Porque É no o que ele momento que a falou aqui. liberdade de expressão interfere no direito do outro, não é mais liberdade de expressão. Então, a lei criada, né, a lei da internet, é para limitar esse desvio de conduta de quem usa a internet para falar e fazer qualquer coisa. Aí, nesse caso, tem que ter limite. É aquela coisa, né? Uma pessoa calunia, esculhamba, arrebenta com a vida da outra. Ah, não, é minha liberdade de expressão. Peraí, né? Não pode. Então, o que ele diz aqui? A pergunta é: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios? Ele diz: certamente que podeis, e até deveis, sem atentar contra a liberdade, esclarecer as pessoas, trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-nos da brandura e da persuasão. Então, se uma pessoa está e tem fazendo, às vezes denigrem a vida do outro de uma tal maneira que põe em risco a vida da pessoa. Porque tem pessoas que são loucas e que quando alguém diz aquela pessoa não presta, merece morrer, tem gente que diz assim, opa, merece morrer? Então eu vou lá fazer isso, vou tirar ela daqui. Isso, E é. vai e mata a pessoa, que o outro falou que aquela pessoa não prestava e merecia morrer. Então isso é liberdade de expressão. Não, ele matou. Não, mas eu tinha liberdade de expressão de caluniar, de inventar uma fake news. Não, não é assim. A lei tem que ter princípios da lei não pode isso. É aquela coisa, quando o que você faz, isso aqui no livro do Espírito nós vamos encontrar, quando o que você faz prejudica só a você, é naquele, é naquele item que fala de escândalos. Se eu devo denunciar, tem até aqui do Evangelho um capítulo que fala sobre isso. Se você deve denunciar quando o mal está sendo feito, se você pode divulgar o mal de alguém. Aí lá do Evangelho diz que se o que ele faz só prejudica a ele, você pode até ficar calado se você quiser. Mas se o que ele faz está prejudicando a coletividade, você tem obrigação moral de denunciar. Não é? É da lei. Então, gente, nós vamos encerrando aqui. Semana que vem, dia 27, a gente vai do item 843, livre-arbítrio. Também vai dar uma boa conversa, né? 843, dia 27 de abril de 2026. Eu vou dar a digitação. Vai dar muito bom. Vamos encerrar aqui, deixa eu terminar aqui. Hoje eu estou sem meu mouse, então eu estou um pouquinho lenta aqui.